acústica aplicada à audiologia. Então, isso é o que nós vamos fazer hoje. Tentar entender a acústica no nosso dia a dia como audiologistas, tá? Né? Então, primeira coisa a entender é a onda sonora. Então, a onda sonora é uma onda, como está aí, longitudinal, mecânica, quer dizer isso? Ela precisa de um meio para se propagar, tá? Isso a gente sabe, né? O som não se propaga no vácuo. Isso acho que ninguém esqueceu, ou esqueceu, né? E como que ele se propaga? Ele faz um movimento nas partículas do ar, né? Dentro do ar, e que vão se propagando na mesma direção, seja esse meio aéreo, líquido ou sólido. Então, vamos pensar. Dentro da nossa orelha, nós temos meio aéreo, sólido, no nosso caso, né? E depois o líquido. Então, nenhuma novidade, né? E vão sendo transmitidas de ponto a ponto, tá? Essa é a definição de onda sonora. Então, aqui nesse ambiente que a gente está, a onda sonora está se propagando normalmente, né? Nós temos, é um meio material, então, ela está se propagando, vocês estão me ouvindo através dessa propagação da onda sonora, que é emitida pela minha voz. Então, aqui na laringe, ó, também está acontecendo um processo, que por onde passa o ar, e consegue emitir a minha voz. Isso é todo um processo acústico, né? Por exemplo, falando de voz, eu sou contralto, então tenho uma voz um pouco mais grave do que o timbre feminino. Então, vocês estão vendo que a acústica que a gente viu lá naquelas divisões não nos deixou nenhum momento ainda, nem que a gente um dia pensasse em ter se livrado dela, né? Então, vamos lá. Características da onda sonora. Ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Vocês podem passar pela seguinte experiência, né? As pessoas não entendem como elas ouvem. As pessoas não entendem. O seu paciente não entende como ele ouve. O ouvido é um mistério para as pessoas que não são da área, né? Porque eles separam orelha de ouvido. Não, não existe isso, é tudo orelha, né? E o que está lá dentro, ninguém tem a menor ideia do que é. Não é como o olho, que a pessoa consegue ter uma ideia, né? A audição, não. Como é que eu ouço? O que acontece? Parece ser uma coisa tão simples e é tão complicada, né? Ela é tridimensional, então ela se propaga em todas as direções, né? O que eu estou falando aqui, pode ser que tenha alguém lá do outro lado da sala me ouvindo, vocês estão me ouvindo, porque tem o microfone gravando, enfim. Ela está se propagando de todas as dimensões. E ela é sempre longitudinal, tá? Então, ela vai paralela à direção da propagação. Então, se o ar está indo para aqui, o ar está indo para frente. Ela está indo para cá e depois ela se expande, tá? Então, isso é que é em todas as direções. E uma coisa mais importante que a gente tem que lembrar quando estuda acústica, o som, ele precisa de um meio para se propagar, e esse meio tem que possuir massa e elasticidade. Onde será que tem massa e elasticidade na nossa orelha? Né? Onde será? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Se não existir isso, vocês não conseguiriam ouvir, nem as pessoas que estão ao seu lado conseguiriam ouvir. Se um som entrasse na sua orelha, tivesse lá uma barreira, quem sabe uma rolha de cera, né? Mas tivesse lá uma barreira, você não conseguiria ouvir, ou pelo menos não ouvir do mesmo jeito. Então, ele precisa da massa e da elasticidade. E aqui, aqueles que a gente nunca esquece, que é o único lugar, além do audiômetro, que a gente vê tom puro, né? O nosso dia a dia não é com tom puro, é com tom complexo. Então, aí está mostrando a propagação do som. Então, todo mundo já viu um diapasão um dia. Olha, vocês estão vendo o diapasão aqui na tela, certo? Mostrando as partículas de ar vibrando. Então, nós vamos bater aqui, ó. Certo? O que aconteceu? O som subiu, voltou para a base e foi para outra haste. Vamos fazer isso de novo? Não sei se vocês conseguem ouvir o som daí, mas ele está aqui vibrando na minha mão. Então, quando ele está se movendo, o que acontece? Ele faz esse movimento e as partículas de ar, ó, elas vão fazendo uma compressão e uma rarefação. Quando eu bato aqui,
elas estão em compressão. É a hora que o som é mais forte. Conforme ele vai parando, vai tendo a rarefação. Isso vai acontecendo de uma ponta à outra.